E continuando nossa cobertura pelo Indie Festival, hoje a gente vai falar de um filme português, outro alemão e um sul-africano. A gente vai começar falando sobre Colo, que é um filme dirigido pela Teresa Villaverde, que entre outros já dirigiu Água e Sal e Cisne, e competiu nesse ano no Festival de Berlim. O filme conta a história de uma família portuguesa de classe média, que é atingida pela crise econômica lá em Portugal, e por conta disso faz com que todas as relações entre eles, que já eram conflituosas, se intensifiquem ainda mais. Bom, eu gostei do filme, tenho que admitir que quando eu saí do cinema eu não tinha gostado tanto, porque me parecia que era uma história que eu já tinha visto várias vezes, mas depois de algum tempo o filme começou a crescer pra mim. Eu acho que ele tem um bom desenvolvimento de personagem, porque eles começam em um ponto e terminam em outro totalmente diferente, que é o caso da filha do casal que mora na casa, porque ela me parece ser bem desajustada e no final das contas ela parece ser uma das mais responsáveis até. E isso acontece com todos os membros. É interessante você ver que tem até um negócio meio engraçadinho, um eco de pessoas tomando assim atitudes impensáveis para um ser humano normal. Mas por outro lado também soa meio formulaico, porque chega na segunda ou terceira pessoa, você já imagina por referência a primeira o que iria acontecer com elas. Mas é legal esse lance das atitudes impensadas, porque imagina, eles estão numa crise e eles tomam essas decisões porque eles já estão vivendo uma vida meio extrema, assim. Torna o filme mais natural pra mim. Não, de fato, assim, se for pensar, as personagens, todas elas veem uma necessidade muito grande de afeto. Então, por exemplo, você estava comentando a personagem da criança, toda vez que algum dos pais chega em casa, ela pergunta: ah, mas e eu? O que vai acontecer? Porque logo depois o pai já tá saindo para procurar alguma outra coisa. Mas ao mesmo tempo, são personagens muito apáticos. Eu, por exemplo, não consegui sentir nenhuma empatia por eles. Eu tava meio que indiferente ao arco delas, que você comentou, porque pra mim, se elas fossem pra lá ou pra cá, tanto faz. Elas não cativavam a graça do espectador. Um outro elemento que causa muito essa apatia é uma questão mais estética. Engraçado até a gente contrapor ao que a gente tinha falado do Hong Sang-soo, que os planos longos criavam uma naturalidade muito forte. Aqui pelo contrário, os planos longos às vezes são muito, mas muito arrastados. Então da mesma forma que a gente critica, por exemplo, o Michael Bay, por ele editar as coisas muito rápido, a gente não ter uma lógica visual, não entender o que está acontecendo na cena, os filmes de circuito muitas vezes têm essa coisa de planos arrastados. Mas, por exemplo, a cena final desse filme não é nem um grande spoiler. Você fica mirando uma casa por mais de 1 minuto, indo e voltando, e você não entende, parece um simbolismo que ele quer criar, mas não existe o simbolismo. Não, eu até entendo essa coisa de você falar dos planos longos, mas muito se dá, por exemplo, tem muita gente que não está acostumada a assistir esse tipo de filme. É normal que tenha um tipo de estranhamento com planos mais longos. Porque já está acostumado a um cinema em que as cenas têm tempo certo para acontecer, momento certo, uma estrutura exata. Aí quando você foge um pouco disso, talvez cause um pouco de estranhamento, né? Não tem certo e errado para você dizer qual que é a hora de cortar, a hora de não cortar. Tudo bem que nesse filme eu concordo que tem alguns planos que são mais longos, mas eu acho que vai da intenção do diretor também. Eu acho que assim, existe mais, existe menos. Na verdade, o bom seria que a gente conseguisse o balanço. Você precisa saber cortar no momento certo. Pode ser que um filme ele demande um pouco mais. Então, por exemplo, tem um filme que chama Ilha dos Milharais, que competiu numa mostra internacional há um pouco tempo, que era o cara construindo a casa no meio de uma ilha para conseguir começar a fazer a plantação. E todo esse trabalho é labutoso, demora. Então, para mim, os planos longos faziam muito sentido. Aqui não. Por exemplo, você tá nessa casa, o filme já acabou, você tá tendo esse simbolismo assim, pra mim parece uma coisa simplesmente pedante. Ele quer criar um significado de personagens que acabaram de um jeito X, mas você quer que o espectador pense em um outro Y. Pra mim não faz sentido. Bastasse você se afastar da casa e pronto, acabou. Que nem, tem um plano que eu acho muito interessante, é que tem uma hora no filme em que o pai da família, ele vai pro terraço do apartamento e ele começa a recolher o lixo que está lá, o lugar está meio bagunçado, ele senta e come um pedaço de hambúrguer velho. É um plano bem longo. E eu acho bem bonito, por sinal, mas acho que ele sintetiza muito ali tudo o que a família está passando, toda a situação do país. E eu acho que aquele plano realmente faz muito sentido. Como outros também, que são longos, e eu acho que expressam muito essa coisa do vazio deles, da crise, do país. Eu acho que é muito pertinente. Bom, o filme sendo longo ou não, ele tem pontos fortes. É um bom filme, pelo menos eu achei. O Nathan Indiferente, eu sou indiferente. tá indiferente, mas eu acho que é um bom filme. Se vocês tiverem oportunidade, vale a pena ver. Bom, se essa discussão para esse filme já foi complicada, o próximo, que é um filme alemão chamado Caminho dos Sonhos, é ainda pior. Ele não teve a oportunidade de assistir esse filme. Infelizmente não consegui ver, correria. É difícil até definir a sinopse. Você basicamente fica numa personagem focada por 40 segundos olhando a cara dela, sem reação nenhuma, ela não pisca, quase ela não pisca,
Começa o filme seguindo um casal principal, ele se encontra com outro, o filme deixa o protagonismo desse e começa a seguir esses outros personagens que se encontram com outros e aí vai, o protagonismo sai também deles. Ou seja, é um filme que você não entende a qual ponto ele quer chegar, a qual ponto ele veio, por que os planos são tão longos, muitas cenas são gratuitas. Então, por exemplo, uma dessas personagens que ele encontra, que sei lá, é a terceira, quarta que já tá, do original, é um garoto que ele tá lá no meio da piscina. Enfim, ele tem uma mobilidade reduzida, todas as outras crianças já entraram dentro da água, ele pula, começa a nadar e de repente a perna dele começa a sangrar. Ele sai da piscina, começa a conversar com o garoto e ele fala, se você colocar saliva, você consegue sarar. Chega uma menina nadando, chupa a perna dele. Isso basta para que a gente comece a seguir a história dessa menina. Então assim, é um filme gratuito, é um filme com planos longuíssimos, desnecessários, é um filme ainda mais apático que Colo. É um filme que ainda tem uma razão de aspecto fechada, quadradinha. Então, normalmente no cinema você tem a razão de aspecto 16:9, que é mais retangular, e nesse filme é 4:3, é uma razão de aspecto quadradinha. Pra quê? Ele começa a focar, por exemplo, a mão de um personagem, só que ele não foca a mão, ele vai focar por 40 segundos. Ele foca outra coisa por 40 segundos. É um filme de 1h20, mas é um filme muito longo. Eu me vi pescando durante o filme milhares de vezes. Eu não consegui assistir, como ele disse. Eu fiquei curioso pra ver o filme, mas infelizmente... Assim, eu juro. Eu não sei se foi bom ou ruim eu não ter visto. Eu juro, eu acho que esse foi o título mais bem conveniente para um filme. O Caminho dos Sonhos, eu nunca fui mais bem encaminhado para um sono que nem esse filme. Mas eu fiquei curioso pra ver. Vou ver se eu consigo assistir em outro momento e eu falo o que eu achei. Se eu acho tão arrastado assim, pode ser. Não perca o seu tempo. Beijos. Não, assistam sim. Às vezes vocês gostam, não sabe? Não dá pra saber. Bom, o último filme que a gente vai falar é um filme sul-africano. Ele é dirigido por um estreante no cinema, o John Trengove. Ele já fez algumas coisas na televisão, mas esse é o primeiro longa dele. Nesse filme a gente acompanha um ritual de iniciação que acontece lá na África do Sul, em que vários jovens circuncisam os pênis deles e ficam vários dias prostrados no chão até eles se recuperarem. Se eles conseguirem passar desses dias, eles se tornam homens. A gente entra nesse mundo através do Sholani, que é um personagem que já fez esse ritual de iniciação alguns anos antes e que volta todos os anos por conta de uma affair que ele tem com outro cara. E nesse mundo bem machista e repressivo, um terceiro jovem agora entra e muda toda a dinâmica que esses caras tinham. É um filme denso porque ele cria uma relação bem intensa entre esses três personagens. Esse terceiro que chega, ele é muito distinto dos outros dois. Ele é mais novo, ele vem de uma família abastada, ele tem hábitos de vida totalmente diferentes. Então ele chega questionando tudo aquilo que já estava muito bem estabelecido entre esses dois guias. E é legal pensar que a tensão do filme sai justamente disso, porque se o ritual de aceitação é justamente esse negócio bastante masculino, esse desabrochar de uma coisa nova, dessa sexualidade deles, é o que vai deixar todo o tempo a gente alerta se alguma coisa de mal vai acontecer com esses personagens. Com relação a isso, é até interessante fazer um paralelo com Moonlight, que ganhou o Oscar ano passado. São ambientes assim bastante masculinos, bastante repressivos, mas que ao mesmo tempo esses personagens eles são muito delicados, são muito ternos, cheios de afeto. Na verdade, eu acho que são filmes diferentes. Como você mesmo disse, Moonlight é um filme muito delicado, mas eu acho que ele tem traços mais autobiográficos do diretor Barry Jenkins. Porque ele veio da periferia, é negro e gay. Diferente do filme Iniciados, que ainda assim o diretor ele é gay, mas ele é branco e tem uma visão muito externa do assunto. Por outro lado, por mais que essa relação proibida dos dois confronte todos esses padrões que existiam antes, você ainda vê resquícios de uma heteronormatividade na relação deles. Por quê? Em uma das cenas que eles estão pra se beijar, o cara que é considerado mais macho alfa, mais fortão, o cara que vai dominar tudo aquilo, ele puxa o cara pra baixo. Então, esse cara aqui, por mais que ele tenha essa relação homossexual, em todas as vezes em que ele aparece no filme, ele sempre é o ativo da relação. Isso é muito interessante também pensar na relação desses três, porque o que eu senti é não mais um desejo que esses dois caras têm pelo outro, mas uma relação de competitividade, que um tem que se portar sobre o outro para conseguir ganhar a presa deles. Uma coisa que me incomoda um pouco é a câmera nervosa, aquela câmera na mão. Por mais que a gente entenda que a ideia dela é mostrar a intensidade do relacionamento entre eles, ainda assim eu acho que ela acaba atrapalhando mais do que ajudando, porque a gente perde alguns momentos que poderiam ser bem mais poéticos. Também na relação que esses três teriam com o resto da aldeia, né? Porque são conflitos de geração, conflitos de tradição, que seriam muito bem feitos se a gente pegasse num plano mais aberto, para a gente ver justamente o conflito em si. Uma coisa que aconteceu comigo ao ver esse filme foi que quando eu saí da sessão de cinema, eu tinha achado ele um filme muito corajoso, eu tinha ficado até bastante animado com ele, por se tratar de um filme com temática LGBT em um país que trata esse assunto com bastante repressão.
Porém, com o passar dos dias, eu comecei a pensar e eu vi que o filme era corajoso até a página 2, porque eu acho que o final dele é bastante moralista. Eu não vou falar o final do filme, é claro que ia dar spoiler, mas eu acho que esse terceiro personagem que chega e abala as estruturas e muda toda a configuração de pensamento daquela sociedade, ele tem um final bastante desanimador. Eu acho que ele acaba indo para um caminho que atrapalha muito e contesta tudo aquilo que ele tinha construído no filme anteriormente. Então isso me incomodou bastante. Eu acho que, na verdade, é tudo um reflexo do que a sociedade era. Talvez uma sociedade como a gente vive hoje, uma reação dessa seria bastante moralista de fato. Mas nas circunstâncias que ele estava, a ação que ele tomou faria sentido para ele conseguir sobreviver nela. Inclusive o título do filme é bastante inteligente porque os iniciados, a gente não tem certeza se de fato são esses jovens que vão se iniciar para essa vida masculina, adulta, ou se na verdade os iniciados do filme não são os protagonistas que estão se iniciando, se conhecendo, se aceitando, tendo aceitação das outras pessoas ou não, todo esse medo. Então eu acho que o filme ele trabalha muito bem esses dados. Bom, moralista ou não, eu acho que o filme tem a sua beleza, ele é um filme muito tenso. E acima de tudo, eu acho que ele é um filme muito importante pra gente conhecer uma tradição. E também saber como questionar frente às coisas que a gente tem nos dias de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o segundo vídeo da cobertura do Indy. A gente ainda tem mais um à espera. E é isso, pessoal. Falou, obrigado, até mais.